tem festa, tem Hiperfesta. Tem sempre uma Hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa? Passa na Hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Ei, onde tem festa, tem Hiperfesta. Seja bem-vindo, Rádio Vinha. A conversa que vai aumentar seu sucesso e transformá-lo em hiper na Vinha FM. Hipercast. É isso aí, boa tarde a todos os nossos ouvintes da Vinha FM 91.9. Já estamos aqui ao vivo nos estúdios da Vinha FM para uma tarde abençoada, o nosso bate-papo de toda segunda-feira, com um convidado mais que especial hoje. Hoje você será abençoado no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Aleluia. Então vai chegando, vai ficando antenado, ligado conosco aí, que você será abençoado e surpreendido nessa tarde. Meu boa tarde a todos da mesa, boa tarde Paulo, boa tarde Danilo, boa tarde Josué. Boa tarde Neto, boa tarde nossos ouvintes da Vinha, boa tarde Josué, Danilo, nosso convidado aqui, que o Josué vai revelar em breve a identidade. É isso aí, vamos para mais um Hipercast, um programa abençoado em nome de Jesus. É isso aí, Paulo. Boa tarde a você, ouvintes, boa tarde a todos aqui da mesa. Estamos aqui mais uma segunda-feira abençoada nesse programa que tem cada semana que a gente passa, tem pessoas falam, não, eu tô sendo muito edificado, muito abençoado, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos um grande convidado muito especial, né, Josué? Isso mesmo, boa tarde para você, ouvinte, você que tá aí do outro lado do rádio, no carro, em casa, pelo YouTube, seja muito bem-vindo a mais um Hipercast. Hoje nós temos aqui um convidado muito especial que nós já vamos falar, mas antes eu queria falar de sorteio. Então a gente já começar aí falando para você o que você pode ganhar, né, o que você pode concorrer hoje aqui no Hipercast. Nós vamos sortear 2 vouchers de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. Isso mesmo, R$200, 2 vouchers de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. Para participar é muito fácil, você só precisa mandar um oi lá no direct do Instagram, @hipercastoficial. Manda um oi lá, vai responder com o seu nome e o seu telefone, você já vai estar participando, é bem simples, bem rápido, e você pode concorrer aí aos prêmios de hoje. E aí, pra gente começar, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, é o Hélio Arão Júnior. Ele é casado com a Beatriz, pai da Ana Clara e do Pedro. Hélio é médico urologista, andrologista e sócio do Hospital Samaritano e do Centro Avançado de Urologia, ambos em Goiânia. Boa tarde, doutor Hélio, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Josué, boa tarde, Neto, Paulinho, que eu já conheço lá de trás, muitos anos, Danilão, é um prazer, é uma honra poder participar. Eu, assim como o Danilo falou, eu me sinto bastante edificado. Semana passada eu estava escutando, eu não sei se era ao vivo ou se era era ao vivo. Ícaro. Era ao vivo, mas fui tremendamente abençoado, né, com o testemunho do Ícaro, né, alguém que começou e foi, você vê que ele foi abençoado pelo Senhor em todos os momentos, todas as fases, né? Programa muito edificante, é uma honra poder participar disso aqui hoje. Eu já tive um programa aqui também, pra quem não lembra, a gente fazia o Fala Doutor. Eu lembro, eu ouvia seu programa, viu? Eu ouvia, acompanhava o doutor Hélio, o doutor Francisco, né? Que é o Chicão, a gente chama ele carinhosamente Chicão, né? Doutor Chicão, né? E muitas vezes recebi muitas dicas, ouvi o programa muitas vezes, fui muito abençoado também. Mas no programa eles vinham para falar profissionalmente. Hoje nós convidamos o doutor Hélio Arão para contar um pouco da história de vida dele, né? Quem olha pro doutor Hélio vê um médico, um homem abençoado, um homem de sucesso, mas nem sempre foi assim, né, doutor Hélio? Tem os humildes começos lá atrás, né? Só para falar um negócio antes de eu começar a falar, não sei se o senhor sabe, mas o Paulo é sobrinho do Walter, que é paciente do senhor. Walter. É parente aí. Claro, ele outro dia, se o Walter estiver ouvindo aqui, ó. Um abraço pro Walter, pro Tim, pra família do Tim. Walter é gente boa demais, né? Gente boa demais. O doutor Hélio também é médico. Com ele. Não, mas não é a cara. Não tem jeito de parecer, não. Mas o doutor Hélio também é médico do meu pai, né? Meu pai deve estar ouvindo. Mandar um abraço pro meu pai. E o pai do Paulo, por um acaso, nós fomos ligar as coisas muito tempo depois, mas o Paulinho já é meu paciente
Há uns 15 anos, tô ficando velho, hein? Há uns 15 anos. É verdade. Na época da maioridade ainda. É verdade. Nós nem tínhamos a clínica, né? Que foi logo que a gente chegou em Goiânia. Eu trabalhava numa outra clínica. Seu pai é meu paciente desde lá, acho que 2005, mais ou menos. Olha que benção, por isso que o velhinho tá tanto. E ele tá melhor que você, negão. Tá mesmo. Tá mesmo. Não, você vê, rapaz. Não abre o olho pra você ver não, né? Não abre não, você vê. Ô, Paulinho, fala pro doutor Hélio, eu fui ofendido, mas tô no lucro. É verdade. Elogiou seu pai, né, Paulinho? Foi bom, mas foi ruim. O pai dele é super forte, né? Tem aquele problema da retina, mas fora daquilo, o homem é muito forte. É verdade. Pastor abençoado, pastor Paulo, pai do Paulinho, né? Glória a Deus por isso. Doutor Hélio. Então, aí quando você fala assim, porque toda vez que você vê, traz um médico aqui, o cara, ele enxerga o médico e fala assim, isso aí, velho. Nasceu em berço de ouro, né? Médico. Ué. Esse é o que todo mundo chega no consultório. Às vezes os irmãos que não conhecem a história da gente acham que isso aí nasceu em berço de ouro, é de família tradicional. Para começar, na minha família não tinha nenhum médico quando eu entrei na faculdade de medicina. O povo achava que era impossível. Você era o pioneiro? Não. Assim, a gente não tinha histórico de médico. E quando eu falei, vou fazer medicina... Isso há quantos anos atrás? Então, eu decidi fazer medicina, né? Se a gente for voltar, a gente tem que voltar muito lá atrás. Vamos voltar, não tem problema. O ouvinte quer ouvir isso. Eu me recordo, olha, eu era moleque, morava aqui no setor Coimbra. Fugido, com 15 anos, analfabeto. Morava onde? Morava em Cumari, depois a cidade da Pastora Marques, depois ele foi para Caturaí. Aí lá em Caturaí eles trabalhavam na roça e meu avô... assim, eram muitos filhos, né? E eles trabalhavam pesado na roça. Meu pai falava, eu queria ser doutor. Seu pai já tinha essa aspiração? Ele queria ser doutor, mas assim, ele queria ser advogado. E aí ele veio pra Goiânia, com 14 anos, ele contava essa história pra gente, com um sapato furado e mais nada, veio fugido. Trabalhou em tudo quanto é... Veio sozinho, a família não veio não, seu avô não veio com ele não. Eles ficaram lá, e meu pai fugiu, né? E aí ele veio morar na casa de favor de outras pessoas e... Depois foi morar na casa de uma tia minha, que ele considerou como mãe, né? Enquanto ele esteve entre nós. E aí ele começou a estudar. Meu pai foi formar em Direito, ele estava com mais de 40 anos. Porque ele foi atrás do sonho. Então, a nossa vida nem sempre foi fácil, né? Só que meu pai, ele falava, olha, eu vou dar para vocês o estudo. O que eu puder fazer para dar o estudo, eu vou dar o estudo. Então, a gente estudou. Eu estudei naquela época no colégio chamava Objetivo, né? Lembro do Objetivo. Só que não era... Aquela época tinha WR, que era colégio pioneiro para passar para medicina. A gente estudava no que dava conta, mas a gente também tinha que fazer a nossa parte. Mas era interessante porque olha como é que começou a minha história com a medicina. Por volta de uns 14, 13 anos de idade, eu morava no setor Coimbra. Quem não teve uma bicicletinha velha? Todo Passava mundo. com a minha bicicletinha velha na porta do Samaritano e eu olhava... E eu já era crente, né? Nós viemos de uma família meu avô era pastor. Cristão. Lá em casa todo mundo se converteu e todo mundo permaneceu. Então, eu passava na porta do Samaritano, que era perto de casa, e eu falava assim, vou ser médico nesse hospital. Olha como a palavra tem poder. Com 14 anos de idade. Quanta molecada não sabe o que faz e hoje, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e tal. Eu passava na porta e falava, vou ser médico nesse hospital. Você já tinha um objetivo. Eu olhava e eu passava e liberava uma palavra. Eu profetizava, eu vou ser médico nesse hospital. Só que eu tinha o desejo de ser médico, mas eu nem sabia onde Deus ia me levar. Né? E aí... passava, e sempre, toda vez que eu passava, eu me recordo, vou ser médico. Um dia eu tava fazendo bagunça ali de bicicleta, caí e quebrei o braço. Desci naquela rampa do hospital. Perto do Samaritano ali. No Samaritano, desci lá, com o braço todo quebrado, desviado. Eu olhando o povo ali e tudo, e morrendo de dor, vou ser médico nesse hospital. Meu Deus. E aí eu fui atendido ali, na época não resolvi meu problema, acabei tendo que ir para um outro hospital. Mas eu sempre tive aquilo na minha mente. Eu passava ali e falava, eu vou ser médico nesse hospital. E é interessante porque a Bíblia tem uma passagem, Efésios 3:20, que fala lá, o Senhor é bom para fazer infinitamente mais do que aquilo que você sonha ou imagina, conforme o poder dele que opera em nós. Né? E aí eu sempre tinha esse versículo, eu vou ser médico. Só que eu não sabia que Deus ia me levar muito além daquilo. E aí as coisas, a gente foi estudando e... Quando terei 17 anos, 18 anos, aí vamos prestar vestibular. Aí prestei vestibular em Goiânia e não passei. No final do ano não passei
E como eu não passei, aí o que aconteceu? Aí começou todo mundo a falar, não. Você já tinha terminado já o ensino médio já? Já tinha terminado. Prestou vestibular e não passou. Aí não passei aqui no final do ano. E aqui tinha uma concorrência naquela época para medicina de 20 e poucos por vaga, só que a gente não tinha condição. Naquela época nem tinha essas faculdades particulares e a gente também não tinha condição de pagar. Era federal. Tinha que ser federal. Ou faz federal ou muda ou não faz. Ou faz outra coisa. Mas ela falou assim, faz outra coisa, na nossa família, todo mundo é burro, ninguém vai passar pra medicina. Jesus. Desse jeito. E eu, assim, uma pessoa importante na minha vida, né? E se ela estiver ouvindo, ela vai saber quem é. E aí, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei, mas será? Médico. Amém. Deus já gerou, porque o querer e o realizar, ele vem do Senhor. Vem do Senhor. E Deus, ele gerou aquilo no meu coração quando eu era moleque. E eu falei, vou ser médico. E aí eu não passei no final do ano, e era uma concorrência de 20 e poucos por vaga. Aí eu ficava assim, meu Deus. E eu era muito bom na escola, estudava bastante, era bem dedicado. Aí eu fiquei assim, será que eu não vou? Aí o diabo começa a planar. Vou entrar, o Senhor gerou isso no meu coração. E aí, por um acaso, potência. E aí tinha aquele monte de ônibus, e pra ir tinha que ir de ônibus, né, pra ir fazer prova lá. E aí eu fui no lá em Uberlândia. E eu fui no meio dessa galera do WR. Do WR. E era aquele monte de ônibus. Era muita gente. E o povo falando assim, não, porque nós fizemos um simulado e eu tirei tanto e o outro tanto, e começando a falar dentro do ônibus, meu Deus, tô sem estudar. O que eu tô fazendo aqui? Eu falei, tô estudando Geohistória em casa, pensando, né? Falei, tô estudando Geohistória em casa. Eu olhava assim e falei, meu Deus, esse povo tá tudo preparado, muito, bem mais preparado. E eu não tenho condição de... Só que aí é onde entra o favor de Deus. E aí eu falei, Senhor, o que eu tenho tá na minha mão. Assim, é o que o Senhor já me deu até aqui. Daqui pra frente, sabe o que é bom de você não tá tão preparado assim? Por quê? Você só tem uma coisa, você tem que depender de Deus. Você não cria expectativa humana, né? O senhor vai fazer que se eu tiver de passar, se for aqui o plano que o Senhor tem pra minha vida, e eu acredito que sim, porque aí tem um contexto, nós vamos chegar nele daqui a pouco. Aí eu peguei e fui. Rapaz, e eram 6 ônibus com 40 alunos cada um. 6 vezes 4, 24. 200 só do WR, que saiu junto. Né? E aí eu fui com essa galera. Aí primeiro dia de prova, segundo dia de prova. Aí entre o primeiro e o segundo dia, saía a classificação de quem passou para a segunda fase. E aí tinha 2 dias de intervalo, depois tinha as provas escritas. Desses 6 ônibus, passou 3. 3? Eu e mais 2. Olha só. Dos 6 ônibus. Seu tanto de 240, passaram 3. 3 para a segunda fase. Olha só. Né? E aí, eu fiquei para essa segunda fase, eu olhava e falei, gente, mas não tem condição, eu fiquei. E sabe, assim, você sabe quando você praticamente fecha as provas tudo? Eu falei, eu falei, isso aqui é algo do céu. E hoje eu comecei a ficar confiante. É Deus que quer me colocar. Esse monte de gente aqui, eu ficar sem estar estudando em casa, tem algo aqui, né? Sobrenatural. Aí, e era um semestre que eu tava assim, eu tinha dedicado para estudar em casa, geografia e história, né? Eu não tava estudando as outras coisas, eu já sabia bastante, então eu não tava mexendo naquilo. E aí, veio a segunda fase, acabou a prova da segunda fase, eu fiz tudo. Eu falei assim, gente, eu vou passar esse trem em primeiro lugar. Aí quando eu tava dentro do ônibus, voltando pra Goiânia, eu falei, não, eu esqueci uma questão no verso da prova que era tão fácil, eu deixei pra depois? Pra depois esqueci. Falei, não vou passar. Meu Deus, saiu o diabo, não vou passar. Porque é muito concorrido. Mano, e aí saiu o resultado. Eu me recordo como se fosse hoje, 18 de julho, né? Saiu o resultado. E eu fiquei em 6º lugar, no geral, a 6ª maior nota do vestibular inteiro. Glória a Deus. Né? E aí eu entrei na medicina. Federal. Federal em Uberlândia. Era o UFO, né? Universidade Federal de Uberlândia. E aí eu comecei a estudar medicina lá, né? Então eu comecei a minha vida profissional lá em Uberlândia. Isso então, com 18 anos, 18 para 19 anos. 18 anos, Aí eu entrei e assim, era uma faculdade que era um sonho, porque assim, faculdade federal, muito rica, uma faculdade que tinha... Conceituada. Super conceituada. Naquela época ela estava entre as top 10 do país, não sei como é que está hoje. E aí tinha laboratório de ponta, uma estrutura muito rica, né? E aí tinha tudo que eu precisava, né? Por quê?
pra ter uma boa formação lá, tinha um restaurante universitário que eu podia comer lá, aí diminuí os custos. Lá eu consegui um esquema para dar umas aulas particulares, fazia as monitorias. Então eu ganhava um dia, meu pai me mandava uma parte, conta, né? E aí o resto eu tinha que ralar lá. Eu dava umas aulas particulares, eu fazia umas monitorias, e aí a gente foi rompendo, porque o recurso era pouco. E meu pai tinha mais 2 filhos. Meus dois irmãos também dependiam dele. Estavam na fase eram mais novos que eu. Então a minha irmã estava entrando ali naquela fase para fazer vestibular e meu irmão caçula, ele estava ainda fazendo 2º grau. Então meu pai tinha outras obrigações, sem contar as obrigações como marido, como, né, pai de família. Então tinha outras coisas. E aí, assim, a gente começou lá, mas do zero. E aí foi crescendo. E eu fui para Uberlândia, era tão interessante, porque apesar da gente não vir de família rica, a gente era classe média, né? Média baixa. Mas minha mãe, ela entregava tudo na mão para a gente dedicar ao estudo. Quando eu cheguei lá em Uberlândia, não sabia fazer nem um ovo, sabia fritar um ovo. Foi literalmente um começo, né? Foi. Um começo de tudo. Aí lá a gente não tinha recurso, não tinha funcionário, empregado para fazer as coisas. Então a gente aprendeu a fazer tudo. E aí aprendi a cozinhar, aprendi lá fazer tudo. Então hoje eu faço qualquer coisa dentro da minha casa, eu sei fazer tudo. Inclusive lá em casa quem cozinha sou eu. Se a minha mulher estiver escutando aqui, ela pode falar aí que é verdade. Sabe fritar um peixe? Hã? Sabe fritar um peixe? Então tá convidado para a próxima pescaria, viu? Aí a gente então eu entrei na medicina, né? Esse foi o primeiro passo. Por isso que eu falo que Deus é bom para fazer infinitamente mais do que a gente sonha ou imagina, né? Aí entrei na medicina, foi o primeiro passo. E aí eu pensava assim, e agora? Agora eu entrei na medicina, eu vou concluir o curso, eu vou fazer o quê? Quando foi chegando no final do curso... Você fez o curso todo em Uberlândia? Tudo em Uberlândia. Certo. Quando foi chegando no final do curso, aí eu falei, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. E aí eu falava, Deus, eu quero fazer algo que eu não tenha que ficar dando plantão minha vida inteira. Não quero ser um médico que vai ficar dando plantão a vida inteira. Eu quero ter família, eu quero ter uma esposa, eu quero ter tempo para os meus filhos, eu quero ter uma vida tranquila. Eu sempre falei muito com Deus, falei, Deus, o Senhor afasta de mim aquilo que vai me fazer mal, aquilo que me tira do erro. Eu quero caminhar segundo o plano do Senhor. E aí chegou no último ano, o que eu vou fazer? Aí vem aquela angústia, né? Eu vou fazer o quê? Aí, de repente, vou fazer isso. Não gosto. Isso não gosto. De repente, Deus falou pra mim, claramente, você vai fazer cirurgia geral, você vai fazer uro. Aí eu pensei, mas uro tem que mexer com parte genital, mas é canseira demais. Não dá certo, não. Aí eu orando e Deus falou, vai fazer uro. E aí eu prestei a primeira, porque depois que acaba, você vai fazer residência. Aí prestei cirurgia geral e prestei em muitos lugares no Brasil. Né? Porque aí a residência você já ganha, né? Então, falei, agora eu posso prestar em qualquer lugar, porque eu vou ter um salário, eu vou dar uns plantões e eu consigo sobreviver. Aí passei em São Paulo, passei em Uberlândia, passei em Goiânia, passei em Brasília, aí eu passei em um monte de lugar. Só que eu estava em Uberlândia, e aí é onde entram as coisas, né? Eu queria ser médico. Aí entrei na faculdade de medicina e conheci minha esposa lá em Uberlândia. Então eu acredito que Deus me mandou para Uberlândia, não foi só para fazer medicina. Exatamente. Ele foi lá. Tinha um propósito maior. Para me dar minha esposa. Que bênção. Então, aí eu conheci minha esposa lá em Uberlândia. Né? A gente tava... Eu ainda estava no comecinho da residência, quando eu conheci ela também estudava na UF. E você optou por fazer residência em Uberlândia também? Já estou aqui, vou ficar aqui. Não foi nem por causa do curso, sim, foi porque já tinha A residência lá era muito boa, porque como eu ia fazer cirurgia geral, que era um pré-requisito para fazer uro, se eu fizesse cirurgia geral, tinha que ser num lugar bom, porque eu precisava trabalhar. Não, mas tinha um motivo maior em Uberlândia, né? Que era a sua esposa também. E aí, é isso que eu falo. Então, quando eu fiquei em Uberlândia, eu acredito que Deus abriu a porta justamente porque falou, olha, você vai construir sua família aqui e eu vou te dar sua esposa aqui. Por quê? É o que eu falo. Eu queria só ser médico. Aí Deus me transformou em médico e me deu a minha esposa. Amém. E do jeitinho que eu pedi, mano. A minha esposa é o que eu pedi. Amém. Você não orava pela sua esposa? Você não vai falar, Senhor, eu quero ter uma esposa assim, assim, assado. Eu orava e falei, eu quero ter uma esposa assim, assim e assim. E do jeito que Deus me deu, é a minha esposa hoje. Amém. Entendeu? Então, tamanho, jeito, tudo. Então a gente combina em tudo. Porque foi algo que Deus trouxe pra mim. Eu enxergo assim. E aí, quando foi... Aí eu fiz cirurgia geral. E quando eu comecei a fazer cirurgia geral, aí eu precisava de ganhar dinheiro, porque eu queria casar. Mas não tinha condição de casar. A minha esposa também não tinha posse. Aí eu falei, nós precisamos casar.
E aí, o que aconteceu? Meu cunhado morava no interiorzão lá perto de Uberlândia, e aí ele pegou e falou, tem um esquema aqui de você vir fazer umas cirurgias da cirurgia geral aqui, que você vai ganhar do SUS e a gente complementa com uma verba da prefeitura para que você não tenha que deslocar esse paciente para Uberlândia. Resolvia o problema da cidade e resolvia. E para mim era bom demais, porque eu falei, olha... Né? Aí eu falei com o meu chefe, falei, olha, o senhor permite eu ir lá aos fins de semana? E ele falou, não, pode ir. E aí você vai para lá e desde que assim, o dia que tiver um transplante renal, você tem que vir. E aí, nessa altura, eu tava no finalzinho da cirurgia geral, comecei a trabalhar lá em Nova Ponte, comecei a operar o povo lá, tudo, fazer hérnia, vesícula, que estranheira, tudo, interiorzão, né? Rapaz, e aí, você vê tanto que o negócio é estranho, porque as coisas vão abrindo e se você não souber o propósito, né? Porque você tem que enxergar qual que é o plano que Deus tem pra sua vida, né? E eu sempre acordo de manhã e falo, Senhor, afasta de mim aquilo que não é a vontade do Senhor, não deixa eu errar, não deixa eu ficar andando por caminhos tortos. Eu tô lá em Uberlândia, operando essa galera numa cidadezinha do interior lá, aí surgiu até a oportunidade de Deus virar prefeito da cidade. Olha só. Olha você ver. Mas doutor, segura isso aí. Não, mas peraí. Não, mas segura. O nosso ouvinte, ele tá curioso pra saber. Olha, de médico, Deus leva pra Uberlândia, dá um casamento pra ele, né? E surge a oportunidade dele se desviar do propósito. Porque aí era um negócio na força do braço, na força do homem. Mas doutor Hélio, né, nós sabemos que ele não foi por esse lado, mas segura essa história aí, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em 1 minutinho com essa história fantástica de vida do Dr. Hélio Arão Júnior, que está conosco hoje no estúdio, ao vivo aqui. Aguenta aí que já estamos voltando. Tá joia. Você está ouvindo Hipercast. Participe dos sorteios Hipercast. Para concorrer basta seguir o nosso perfil no Instagram, @HipercastOficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto, você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! Candidatos a vereador, Federação Brasil da Esperança, PT, PV, PCdoB. João da Ótica faz parte da mandata coletiva. João da Ótica 65555. Sou pastor Divino de Jesus, candidato a vereador, número 13002, por Aparecida. Olá, sou a professora Vânia França, número 13789. Trabalho comprovado em Aparecida. Peço o seu voto. Rafael Rodolfo, 13777, para o fim da intolerância religiosa. Propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504/97. Conheça a Nintai Karatê Do, a melhor escola de karatê em Goiânia. A prática milenar do karatê e o respeito dentro do dojo criam um ambiente propício para a formação do caráter, socialização, concentração, autocontrole, controle emocional e autodisciplina, despertando o espírito vencedor dentro de cada atleta. Cultive essas habilidades desde a infância e molde a formação dos seus filhos. Venha fazer parte dessa prática e conheça a nossa equipe de vencedores. Marque sua aula experimental no número 99114-2052. Conheça a nossa academia na Avenida T7, de frente a Dolce Empório. Nintai, karatê infantil e adulto, formando vencedores para a vida. Café Especial Quinta do Carvalho é a sua escolha perfeita. Grãos selecionados 100% arábica. Temos café em grãos e moído. Sabor e aroma para quem aprecia um bom café. Do expresso intenso ao suave. Direto do Cerrado Mineiro para a sua xícara. Experimente e descubra por que o café Quinta do Carvalho é o preferido dos amantes de café. Mais informações, @Quinta do Carvalho Coffee. Café Especial Quinta do Carvalho. Saboreie a vida. O professor Alcides tem vários projetos para fortalecer a segurança pública de Aparecida e um dos principais deles é fazer ainda no primeiro ano da sua gestão um concurso público para ampliar o efetivo de guardas municipais. Só quem conhece de verdade Aparecida sabe o que o povo precisa. Coligação A Hora é Essa Aparecida. PL, Mobiliza, Avante, Agir, PRD, PDT, Novo, Federação PSDB, Cidadania, Republicanos, DC, PRTB. Mais alegria. Mais adoração. Vinha FM. Participe dos sorteios Hipercast. Para concorrer basta seguir o nosso perfil no Instagram, @HipercastOficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto, você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe!
Você precisa conhecer a MG Som. Na MG Som, você encontra os melhores instrumentos e acessórios para mandar bem no seu som. Violões, microfones, caixas de som e muito mais. Novo endereço, localizada na Avenida T2, número 2528, no setor Bueno. Contato 62-3233-7585. Nos siga no Instagram, @MGSom_. Pra mandar bem no seu som, é na MG Som. Onde tem festa, tem Hiperfesta. Tem sempre uma Hiperfesta pertinho de você. Quer fazer a festa? Passa na Hiperfesta. É muito bom fazer parte de tantos momentos especiais juntinho com você. Ei, onde tem festa, tem Hiperfesta. Panda 40. Eu sou o William Panda, marido da Jaqueline, pai do Miguel e da Mariana, filho do Seu Divino e da Dona Graça. Sou morador de Aparecida, moro lá no Jardim Itapuã. Sou vereador 8 anos, fui secretário de habitação. Na realidade, eu sou um trabalhador incansável dessa cidade chamada Aparecida. Vem com a gente, Panda Prefeito 40. Coligação, Aparecido Feliz outra vez. PSB, Federação Brasil da Esperança. PT, PV, PCdoB, Federação, PSOL. Pra ouvir as melhores músicas, 91.9. Participe dos sorteios Hipercast. Para concorrer, basta seguir o nosso perfil no Instagram, @HipercastOficial. Envie um oi no direct e responda com seu nome e telefone quanto solicitado. Pronto! Você estará concorrendo aos prêmios de hoje. Participe! Sabe aquela bagunça pós-obra que tira o seu sossego? A Alfa Limpeza é a aliada perfeita para essa missão, especializada em limpezas comerciais, pós-obra e muito mais. Seu evento, negócio e espaço com a limpeza impecável da Alfa Limpeza. Faça agora o seu orçamento, 62-99990-1548. Alfa Limpeza, há 5 anos, sua empresa de limpeza. Pirulito que bate, bate, pirulito que rala. A imprudência ao volante pode acabar com uma infância. Siga as normas de segurança para proteger crianças e adolescentes. Transporte crianças pequenas na cadeirinha. Não leve menores de 10 anos em motocicletas. E CNH só depois dos 18 anos. É isso aí, já estamos de volta aqui nos estúdios da Vinha FM 91.9, ao vivo com o Hipercast nessa segunda-feira. Quero agradecer a todos os nossos ouvintes. Sabe, doutor Hélio, nós temos uma audiência qualificada, viu? Semana passada eu recebi, né, um videozinho do Arroz Cristal, do Walter Dan, nosso irmão Walter Dan, contando a história do Arroz Cristal. Mandei uma mensagem para ele, parabenizando ele pela propaganda na rádio, na TV. E ele falou: sou ouvinte qualificado da Vinha FM. Tá ouvindo, certamente o Walter Dan tá ouvindo nosso programa hoje. Um abraço pro nosso irmão Walter Dan e eu quero trazê-lo aqui, né? Você que tá nos ouvindo aí, nossos ouvintes que querem ouvir a história do Walter Dan, dono do Arroz Cristal, manda uma mensagem para nós aqui. Quero falar para ele, nós tivemos tantos mil ouvintes que falando que querem ouvir a sua história. Quero contar a história do Walter Dan, do Arroz Cristal, assim como nós estamos contando a história do Dr. Hélio Arão Júnior, que foi chamado por Deus para ser médico e quase virou prefeito. Então, aí, voltando na história, era mais ou menos no mês de março, né? E eu cheguei lá um dia, e aí era um hospital pequenininho, cidade de 70 quilômetros de Uberlândia. Eu cheguei, tava rodeando a rua assim de gente. Eu falei assim, deve ter uma vacinação. E era o povo com senha para consultar, porque aí eu atendia o povo,
triava as cirurgias e operava, aí eu mandava pro fazer um risco cirúrgico, ele voltava com o risco cirúrgico e a gente ia marcando e eu fazia um mutirão. Eu operava 10 no sábado, 10 no domingo, 10 no sábado, 10 no domingo. E aí, pra mim, foi ótimo, porque aquilo foi uma fonte de renda que eu não tinha, né, que complementava a renda da residência e que me permitiu casar, porque aí eu consegui juntar um dinheiro para poder casar, para poder organizar ali, para poder fazer uma festa de casamento, que a esposa tinha o sonho de fazer uma festa, e aí a gente começou a vida ali, né? Só que o que acontece? Aí, como o negócio começou a crescer demais, um dia tinha um senhor lá, que José, esqueci o nome dele, que era, meu cunhado trabalhava na prefeitura, e esse José um dia foi lá e falou, o prefeito quer conversar com você aí, porque ele tá no segundo mandato, né, e ele não tem sucessor, né, e ele tá querendo botar você aí para ser o candidato natural pela sua função de médico, tanta cirurgia que você fazia, tanto bem que você fazia pro povo. Não, porque o pessoal se já tornou identificava popular na região ali, eu fiquei muito popular. Aí eu olhei e falei, você tá doido? Você sabe quando tira a sua alegria na hora? Meu Deus. O crente, ele anda em paz, né? Amém, Se ele perder a paz, você pode desviar. Por isso que o povo, esse negócio do cara, tem gente que espiritualiza demais, né? Eu não, assim, eu oro a Deus e falo, Senhor, me afasta daquilo que não é a vontade do Senhor. Exatamente. Então, se eu estiver Prático, andando, né? eu perdi a paz, peraí, isso aqui não é pra mim. Exatamente, muda o caminho. De Deus não é de Deus, é de Deus não faço isso. Porque se eu tô andando e tô em paz, aquilo é o caminho. É verdade. Se eu tô andando e o negócio tirou minha paz, com certeza ali não é o caminho. E aí eu perdi a paz na hora. Eu falei, não volto aqui nunca mais. E fiquei sem ir lá por uns 10 anos. Sem voltar na cidade? Sem voltar na cidade. Cirurgia. E era bom pra mim lá, assim, financeiramente era muito bom, né? Mas quando falou isso, eu falei, isso aqui não vai dar certo. Tava focado no propósito. Isso aqui não dá certo. Deus me chamou pra ser médico. Amém. Eu vou ser médico. Amém. E aí, eu peguei e não voltei mais. Mas aí Deus abriu porta pra mim lá em Uberlândia. Então, aí casamos, né, juntamos dinheiro, conseguimos casamos lá em Uberlândia. Então, até aí... A família da sua esposa é de Uberlândia? Toda de lá. Só que aí o que aconteceu? Eu fiz 4 anos de residência, aí no finalzinho da residência, aí você tem aquele dilema. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho um diploma, eu sou médico, eu sou especialista, mas vou ficar onde? Porque até você formar, tá tudo fácil, todo mundo é seu amigo. Depois que você forma, aí o seu chefe vira seu concorrente. Exatamente. E aí o cara, às vezes, ele te enxerga como concorrente. Só que eu tinha um chefe lá em Uberlândia que ele gostava demais de mim, eu resolvi a vida dele, né? E ele foi até meu padrinho de casamento. E ele gostava demais de mim. Ele falou, Hélio, você não vai embora, você vai ficar aqui em Uberlândia e você vai ser chefe da unidade de transplante renal. E eu fazia muito transplante renal naquela época. Eu era bom para mexer com transplante. Isso, tô falando lá em 2004, né? 20 anos atrás. E aí eu perdi a paz quando ele falou, você vai ser o chefe aqui, você vai ficar em Uberlândia. Sabe quando você fala, meu Deus, eu perdi a paz, mas era pra ser bom, porque você tá me chamando eu vou chefiar o negócio. Uma unidade ali. E aí eu só chorava. Nossa. Eu olhava, chegava em casa, já casado, chegava em casa, chorava, e minha esposa via, o que foi? Eu não posso ficar aqui, meu Deus, não é isso que Deus quer pra mim. Eu chorava assim, igual menino. E a minha esposa queria ficar lá, porque a família dela lá e a minha família aqui. Olha que loucura. E aí eu orando, falei, Deus, o Senhor precisa de fazer alguma coisa, porque eu não tenho condição de ficar aqui, porque eu não tenho alegria. Olha como é que Deus faz as coisas. Aí minha esposa, ela trabalhava no hospital lá, e de repente ela trabalhava, quando ela estava durante o período de estudo, ela passou num concurso federal lá. Só que ela passou em 3º lugar. E ela não tinha formado. Aí ela perdeu a oportunidade de entrar. Nem na justiça a gente não conseguiu reverter. E aí ela ficou trabalhando como funcionária CLT. Não tinha estabilidade nenhuma. E ela morria de medo, né? E aí tinha um concurso aqui em Goiânia. Aqui em Goiânia, para a área dela. Olha só. E aí, naquela época, o concurso aqui em Goiânia, olha como é que são os planos de Deus. Tinha 5.000 candidatos. Qual que é a especialidade dela? Minha esposa é enfermeira. Enfermeira, ela é intensivista, ela trabalha no UTI. Tinha 5.000 candidatos. Foi o último concurso federal que houve para a Universidade Federal, né? E ela passou em 2º lugar. Meu Deus. De 5.000 ela passou em 2º. Quer dizer, naturalmente, Deus trouxe vocês pra cá. Aí eu peguei... a hora que ela passou, aí o coração dela abriu pra mim, porque ela falou, pô, federal. O salário é salário de médico, porque assim, o salário lá é por nível, né? O nível superior e o nível médio. O nível superior, então, assim, o salário dela é muito bom.
E aí ela falou, eu quero ir embora pra Goiânia. E ela trabalha até hoje, não funciona? Ela trabalha. Ela é concursada federal, né? E aí, ela... Naquela época, aí ela falou, eu quero ir pra Goiânia. Quero ir pra Goiânia. Agora eu quero, né? E aí eu falei assim, obrigado, Senhor. Porque Deus eu trabalhou com você. Não, eu não precisei de sofrer. Exatamente. Não precisei de sofrer. Aí qual que era o esquema? Eu acabei a residência em janeiro, só que ela tinha passado no concurso, mas a previsão de chamar no concurso era no final do ano. Como é que nós ia fazer? Se eu ficasse lá em Uberlândia... Você ia se encaixar em alguma coisa. Eu ia acabar ficando por lá, aí ia bagunçar. Aí eu falei, amor, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pra Goiânia, vou arrumar alguma coisa lá, e assim que eu tiver arrumado, eu te levo. E aí ela foi pra casa da mãe dela e eu vim pra casa da minha mãe. Olha que loucura. Já médico, hein? Porque não tinha o recurso. Você vem pra Goiânia, sem nem conhecer. Você não tinha filho nessa época, não? Não tinha filho, não tinha emprego e não tinha nenhum parente pra me ajudar. Não tinha parente, porque eu não tinha amigo médico em Goiânia. Não tinha amigo médico. Né? Um dia, um colega que tinha formado comigo, eu descobri que ele estava aqui em Goiânia fazendo residência. Ele chama Jarbas, Dr. Jarbas, ele um ótimo cirurgião. Ele pegou e falou assim, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que ele pode te ajudar. E eu estava vindo para Goiânia. E aí essa pessoa chama Kennedy Carlos, é um médico lá do Hospital dos Acidentados, que é um amigo que eu tenho hoje. Ele falou assim, Hélio, vem para cá que eu vou te arrumar 2 plantões no Hugo, hospital de urgência. Naquela época. O Hugo era o único que tinha. Só que o Hugo era um hospital que naquele lugar onde eu estava atendendo, eu atendia o politrauma e a neuro. Mas eu era cirurgião geral e uro. E um dia eu tô lá nesse plantão, né? Era quarta e sexta de dia e o restante eu ficava amassando barro no consultório. Só que eu não tinha paciente. Tava começando, não atendia plano de saúde nenhum, não era credenciado em nada. Eu ia e aí nessa época a gente tinha um Celta velho, todo financiado, e eu vim para Goiânia com o que eu tinha juntado, que dava para pagar 6 meses de aluguel. Só que eu não tava pagando aluguel porque eu tava na casa da minha mãe até a minha esposa vir, né? E a previsão dela era vir no fim do ano. Só que Deus alinha tudo, né? Quando foi final de fevereiro, saiu uma portaria que ia chamar ela em março. Olha, esposa em março. Então, quer dizer, eu não ia ficar longe dela. Aí eu já tive que sair correria para arrumar um apartamento, uma casa. E aí, nesse inteirinho ali, eu entrei no Hugo e fui para essa emergência do Hugo. E lá, um dia, aconteceu um fato interessante que eu tava numa função que não era como cirurgião. Eu tava numa função que antigamente chamava R1. Era uma reanimação 1. Pegava o politrauma e o neurológico. Chegou um paciente que parecia uma lesão e tal, e precisava de alguém operar. E as equipes de cirurgia tinham subido tudo. E aí, por um acaso, eu peguei e subi. Eu falei, olha, eu faço essa cirurgia aí. Isso aí, pra mim, é tranquilo. Aí subi com o residente, operamos. Isso em 2004. E aí, quando eu operei, eu desci. Aí um cara pegou e falou assim pra mim, você é o quê? Eu falei, eu sou o uro. Eu tô aqui como cirurgião geral, mas eu sou o uro. Eu só vou trabalhar com minha especialidade é urologia. Aí ele pegou e falou, por que você não vai lá pro meu hospital? Porque lá não tem uro. Aliás, tem os uros lá, mas eles quase não trabalham, eles já estão velhos. Eu falei, qual que é o seu hospital? Aí ele falou assim, Samaritano. Uau, e você lembrou da prova? Aí eu falei, Deus, hein? Eu olhei, é mesmo? E na hora Deus falou comigo, você não pediu? Você não pediu? Você não queria Quantos anos doutor Hélio, você tem mais ou menos uma dimensão? Eu tinha 15 anos e quando eu voltei pra cá eu tava com 27. 27. 12 anos. 13. 12 para 13 anos, para cumprimento da promessa daquilo que o senhor, do desejo do seu coração. Porque as pessoas às vezes elas acham assim, Deus prometeu hoje, ele vai cumprir amanhã. Não exatamente. Então às vezes tem um tempo da promessa, né? Então assim, aí ele pegou e falou assim, é lá no Samaritano. Eu falei, é mesmo? Aí ele pegou e falou assim, você quer? Eu falei, mas claro. Na hora. Eu quero isso há 13 anos atrás. Meu coração aqueceu na hora, eu senti uma alegria. Eu falei assim, é Deus cumprindo. É Deus me colocando lá. Só que aí eu ia pra trabalhar lá. E aí tô lá no pronto-socorro, começando a trabalhar. E aí o dinheiro era curtíssimo. Não tinha dinheiro nem pra comprar material, pra nada, né? E aí eu comecei a trabalhar lá e com o plantão, eu triava doente pro consultório que eu abri de frente. Então aí eu comecei a ser conhecido na cidade e lá na região. Aí eu consegui comprar um material, fui organizando. Então eu alinhei tudo. Isso tudo no primeiro ano que eu cheguei em Goiânia. Uau. Tudo num ano só. Porque eu cheguei aqui em fevereiro, quando foi... você viu tanto que as coisas são alinhadas? Quando foi em abril, a minha esposa já tinha chegado em março, abriu o concurso do IPASGO, aí eu passei pro IPASGO e entrei no IPASGO. Chegou no final do ano, a Unimed abriu um concurso, eu passei no concurso da Unimed, não tinha dinheiro para comprar, a minha esposa pegou todo o acerto dela de Uberlândia para pagar a cota da Unimed, porque a Unimed você paga para entrar.
E aí, naquele intervalinho, quando foi no final do ano, um dos donos do hospital, que é até o falecido doutor americano, ele falou assim pra mim: você quer comprar uma cota? Do Hospital Samaritano? É. Que o senhor desejava trabalhar. Aí eu peguei e falei assim: é mesmo, mas eu não dou conta de pagar essa cota, será que dou? Aí ele pegou e falou assim: como que você quer pagar? Eu falei: uai, você me dá 1 ano de prazo? Aí ele pegou e falou assim: te dou 6 meses. Eu falei: não, 6 meses eu não dou conta. Ele falou: não, te dou 1 ano. Ele gostava de mim, porque eu resolvia o problema do hospital e aí ele acabou virando meu amigo. Só que aí o que aconteceu? Quando ele me deu essa oportunidade de entrar, aí o meu nome já começou a constar no contrato social. Eu comecei a fazer plantões melhores. Aí em 3 meses eu já tinha pago a cota. Em 3 meses eu paguei a cota. Glória a Deus. Então, quer dizer, eu queria ser médico, Deus me deu a oportunidade de ser médico, me deu a melhor esposa. Você queria trabalhar. E eu queria trabalhar no Samaritano. E Deus te deu a sociedade. Me deu uma sociedade. Aleluia, que história, hein? Aí, eu tô lá no Samaritano e aí o serviço começou a crescer. Começou a crescer e crescendo muito. E aí, eu peguei e falei assim: eu não tô dando conta mais de tocar. Eu precisava de mais alguém. Foi aí que entrou o Daniel, que é membro aqui da Videira, que é um irmão que Deus me deu também, que é líder de célula aqui. E aí eu trouxe ele para trabalhar comigo. Então aí ele veio para trabalhar, o povo falou: você é doido, vai dividir o serviço. Eu falei: não vou dividir, o serviço vai aumentar. Depois o Daniel entrou, o serviço dobrou. Porque você não divide, Deus multiplica as coisas. Então, a matemática de Deus é multiplicação. Aí foi multiplicando, e o serviço foi crescer mais. Aleluia. Ao ponto que já não cabia só a gente lá mais. Aí nós estamos trazendo mais um, e aí assim, o negócio foi crescendo. Só que nesse intervalo, tem umas coisas que a gente precisa de entender. Eu preciso contar, porque às vezes o irmão olha e fala: o irmão tudo nele dá certo. Mas teve um momento da minha vida que é tão engraçado, porque a gente não tinha muito recurso. Ganhava pouco. Aí, de repente, comecei a ganhar muito dinheiro. 2008, 2009, 2010, eu ganhava muito, mas muito mesmo. Muito mais do que eu sonhei, eu imaginei. O coração meu esfriou. Olha que coisa engraçada. Esfriou na fé. Nunca desviei. Permanecendo sempre. Mas aí, você sabe quando você fala assim... Envolveu muito com o lado natural da coisa, né? Deslumbrou. Vislumbrou. A palavra é essa. E aí... Eu peguei e falei assim, eu ia na igreja e tudo, mas não envolvia, o coração não estava naquilo, assim. E eu tô falando isso porque o ouvinte precisa entender que às vezes tem momentos que, mesmo o homem de Deus, ele tem momentos que às vezes ele se ele não olhar para Jesus, se ele desviar o foco, ele balança. Exatamente. E aí eu peguei, e eu e a esposa, casamento muito joia, né? Eu tava com uma filha que era a Ana Clara, que tava um ano e pouquinho. E um dia essa Ana Clara começou a dar uma febre, e não acha o quê, e vai no médico, vai no... E você é médico, hein? E não achava a causa Olha dessa só. febre. Não achava. E aí, eu um dia fomos numa doutora e ela pediu um exame, e aí junto com esse exame, aí saiu esse exame de noite. Era uma sexta-feira, eu tava em casa, eu e a esposa, e eu, assim, trabalhava demais, eu operava tanta gente, mas, gente, eu fazia, assim, umas 120 cirurgias mês. Nossa, era muito. Eu acho que você lembra dessa época, era mais ou menos 2011, né? Porque a Ana nasceu em 2011, 2012 mais ou menos. E aí o exame veio assim, ó, cheio de blasto no exame. Blasto é uma célula que aparece na leucemia. Isso é sua filha? Na minha filha. Nossa. E eu vi uma foto sua de um casamento agora, final de semana, que você teve, né? Ela tava mocinha, tá linda ela. Aí, esse tanto de blasto era um exame de uma leucemia. Eu olhei e falei: misericórdia, agora com todo esse dinheiro do mundo eu não tenho como comprar a saúde da minha filha. O que adiantou trabalhar? E aí eu falei pra minha esposa, falei: amor, independente do que aconteça, a gente vai mudar de vida, nós vamos voltar, nós sempre fomos cheios do Espírito, nós sempre envolvemos na igreja, agora nós estamos gelados, a gente vai, mas assim, só por obrigação. Deus não agrada disso, Deus agrada de andar no Espírito. Tudo que nós temos foi Deus que deu. É verdade. A gente não tinha nada. Fala, nós começamos Deus. do zero. Doutor Hélio, Deus tá falando demais com o Paulinho nessa tarde, viu? Eu? Rapaz, eu sou de Deus, rapaz. Com muitos ouvintes e com o Paulinho na não, mesa. Aí eu falava assim, tudo que nós não tinha nada. Tudo que nós temos foi Deus que deu, nós temos que voltar ao coração. Amém. E aí eu peguei e falei: olha, independente de tudo que acontecer, a partir de amanhã minha vida vai mudar. Amém. Eu descendo na rampa do hospital, indo pro coisa, meu telefone toca, a moça do laboratório me liga: aqui é do laboratório fulano. Aí eu peguei e falei: sim, eu já vi o exame, eu sou médico. Eu liguei até pra doutora, pra hematologista. Aí ela pegou e falou: não, seu exame tá errado. Meu Deus. Meu Deus. Que susto. Eu tô te ligando porque eu queria repetir esse exame não condiz. Aí vamos repetir o exame.
Aí repetimos o exame, não tinha nada, não tava normal. Só que aquilo serviu pra quê? Pra Deus falar pra mim. Aquecer seu coração novamente. Que adianta eu te dar tudo? Se na hora que você precisa, você vai para outro canto. Foi uma sacudida, né, doutor? Eu vou te dar tudo. Mas Deus falou pra mim, eu vou te dar tudo. Mas eu quero seu coração. Amém. Entendeu? Claro. E aí, naquele momento, eu peguei e falei assim, Bia, Deus, ele só queria mostrar para nós que nós somos insuficientes para... Nós não temos suficiência para nada. Se não for da vontade de Deus, a Bíblia mesmo diz, ninguém recebe nada se não for do céu. Exatamente. E aí, eu peguei e falei assim... Vou mudar de vida. E aí, paramos, ou desacelerei total. Meu ganho fez assim, 30% do que eu ganhava. Só que eu não ganhava o tanto que eu ganhava, mas eu tinha um negócio que eu recuperei lá no passado, que era a alegria, a paz de andar assim, alegre, feliz. Aí eu falei, agora eu tenho que procurar um lugar para eu congregar. Que eu estava na presbiteriana, que era uma bênção. Não era o problema da igreja, o problema era eu. Isso em 2012. Eu queria um trem que me aquecesse mais. Porque a presbiteriana é uma bênção. Só que é uma igreja mais... Tradicional. Tradicional. E aí, fui na Catedral da Família, fui numa presbiteriana renovada. Um dia eu vim aqui na Videira, por um convite de um irmão, que nem tá aí hoje mais com a gente. Eu cheguei aqui no culto da noite, domingo, pastor eu correndo de um lado pro outro, eu vim da presbiteriana, ele correndo igual doido lá. Onde eu vim parar? Endemoniado. Esse povo tá endemoniado. Aí, eu contei um dia pro pastor Naor. Falei, pastor, eu cheguei e falei, esse povo tá endemoniado. Só que aí o que aconteceu? Quando eu sentei, isso foi 2012, foi quando nós chegamos na Videira. Aí eu vi ele correndo, eu falei, Bia, vamos embora daqui que esse povo aqui é doido, vamos sair daqui. Deus falou pra mim na hora, ei... Você não pediu pra aquecer o coração? Senta aí que eu mandei você sentar, não te mandei sair. Aí ele falou sobre cumprimento e propósito. O que eu tava procurando? Cumprimento e propósito. Propósito. Aí eu escutei aquela palavra e meu coração borbulhava, ele não queimava, borbulhava assim. E eu falei assim, Bia, é aqui que é o nosso lugar. Vamos procurar uma célula. E aí o povo falou, não, visita a fulano. Eu falei, não, me fala uma. E me falaram uma e eu fui numa célula do lado, ali pertinho onde é a Empório Prime lá, ali no... Sei. Nova Suíça, aquele lugar que vende vinhos lá, Dega Prime, trem assim. Do lado dela. Cheguei lá, a célula tava morta. Pros caras ela tava morta. Pro pessoal que tava lá. Tinha o líder e tinha mais o casal de líder e o casal de anfitrião. E eles tinham multiplicado, era 30 pessoas, sobrou 4 na célula. Nossa. Eu entrei na célula, mano, como se eu tivesse voltado pra casa. Sabe quando você viaja, fica muitos dias fora, que você volta pra casa e fala, nossa, mas é bom demais chegar em casa? E a célula, pra ele, a célula tava morta. Pra você foi o céu. Eu entrei e falei assim, meu Deus, que é isso? Que é isso? Que coisa boa, que glória. Porque tudo tá no coração. É verdade. Tudo tá no coração. E eu cheguei, ligado ao coração. Eu peguei e falei, não, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E aí fui cheio do Espírito, chorei, Deus falou demais comigo. Célula seguinte eu levei mais um casal, lá da igreja, lá do hospital. Na outra semana eu levei mais um casal. No final do mês nós tava com 18. Jesus. Que bem. Aí, falei, agora tem que fazer esses cursos. E aí fiz cursão em CTL, depois fiz seminário, fui fazendo os negócios. Depois, quando eu tava no meio do CTL, aí eu comecei a liderar lá em casa. Aí lá em casa, mano, eu liderei, acho que eu multiplicou num ano, umas 8 vezes lá em casa. Multiplicava. Glória a Deus. Multiplicava. Que é isso? Porque Deus tinha um plano, né? E eu tava meu coração, quando eu comecei a prosperar, porque a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente prospera, o prosperar, se você não tiver conectado com o Senhor, não é bênção, porque eu ganhava muito dinheiro, mas sobrava nada. Exatamente. Porque o seu dinheiro, ele não vale nada se ele não tiver a mão de Deus, se ele não tiver a bênção. É porque a matemática de Deus é diferente. É diferente. Né? Aí depois eu comecei a ganhar menos e meu dinheiro sobrava demais. Aí eu acho que Deus falou assim, agora sim, agora ele entendeu o propósito. Agora eu vou colocar muito na mão dele. E aí ele me trazia os melhores clientes, eu pude escolher tudo. Então aí minha vida foi mudando. E nisso, ele foi me dando... Eu não posso nem falar aqui as coisas que Deus já me deu, porque fica sem graça. Mas eu comecei lá atrás querendo só o quê? Eu queria só ser médico. Deus já tinha me dado, né, a oportunidade de ser médico, de mudar a vida da minha casa, de mudar a vida da família. Me deu uma esposa. Eu queria ter 2 filhos. Deus me deu um casal, uma menina e um menino. Que é pra eu nem falar assim, eu queria ter um menino. Não, podia ter tido um, né? Vieram as 2 meninas, podia ter tido um menino. Eu tenho um menino e uma menina que é abençoado, que Deus me deu. Amém. Né? E me deu a oportunidade de poder transformar. Mano,
Eu já tive um discipulado. Doutor Hélio, assim, queria que o senhor contasse uma história. Nosso tempo já tá. Olha, sua história é fantástica. Nós deveríamos ter tido aqui, ninguém uns fala 2 nada. programas para contar a sua história. Mas eu sei que assim como Deus te levantou, né, na célula, como ministro, Deus te levantou dentro do consultório. Eu ouvi uma história sua uma vez, de uma mulher que queria ficar grávida. Conta essa história para nós. Tá. Então, porque aí é onde eu ia te falar. Porque Deus me deu o consultório para quê? Para eu mudar a vida das pessoas. Então, meu consultório não é para eu ganhar dinheiro. Eu até ganho dinheiro lá. Eu acho que eu ganho até mais do que eu preciso. As pessoas vão lá buscar medicina. Hoje, por exemplo, um paciente foi lá, casamento destruído. Ele foi lá para quê? Para que eu pudesse interferir no curso natural daquilo, para restaurar esse casamento. Então Deus me usa dessa forma. Então quando o cara fala assim, meu consultório é o meu gabinete pastoral. Amém, eu não sou pastor, mas eu tenho a convicção de que Deus me colocou ali para isso. Essa mulher chegou lá no consultório, essa que você falou, olha como é que são as coisas. Presta atenção, ouvinte, eu ouvi o doutor Hélio contar essa história uma vez, fui muito abençoado com essa história. Presta atenção nessa história. Essa mulher chegou lá no consultório para quê? Ela queria engravidar. Só que ela tinha um negócio, tinha uma falência ovariana. Se tiver algum ginecologista ouvindo, ela tinha uma falência ovariana. E assim, a mulher com falência ovariana é quando ela tá entrando ali no climatério, não tem mais óvulo. Isso não tem óvulo, não tem como engravidar. Isso tem a ver com a idade? Já estava fora da idade? Só que ela não estava fora da idade. Ela entrou no climatério precoce. Ela tinha 34 anos. Ela chegou e jogou um monte de exames em cima da mesa lá. Acha uma doença no meu marido. Ela já chegou já cheia de justiça própria. Claro. O defeito tá no marido. O que ela queria fazer? Dividir a responsabilidade por não ter concebido. Ou jogar a culpa, né? Dividir ou jogar a culpa no outro. Tipo assim, olha, você também é culpado, não é culpa dessa minha. E aí eu olhei aqueles mundo de exame, né? Aquele tanto de exame. E aí eu já orando em espírito, né? Eu falei, Senhor, o que eu vou falar pra essa mulher? E aí eu peguei e falei assim, olha, seu marido, com perdão da palavra, mas seu marido, ele faz filho em qualquer mulher. Ele é muito fértil. Já deu um choque de realidade nela. Eu fiz de propósito. Eu falei, ele faz filho em qualquer mulher. Aí ela olhou pra mim assim, assustada. Só que Deus escolheu você pra ele fazer esse filho. Aí, ela pegou e falou, ela olhou assim pra mim, mas eu tô com a falência ovariana. Eu falei, eu sei. Sara era assim, Rebeca era assim. E comecei a citar as mulheres de Deus que eram estéreis. E foram muitas. E todas elas conceberam. Eu não me recordo nenhuma que não concebeu. E aí eu peguei e falei isso tudo pra ela. E na hora eu nem lembrava disso. Falei esse trem pra ela e esqueci. Essa mulher levantou braba demais. Não vim aqui procurar um pastor. Isso, eu lembro de você contar isso. Eu vim aqui procurar foi um médico. Pá, bateu a porta do consultório e saiu. Caraca. Amém. O que eu tinha que falar, eu falei. Só que aí eu falei, se Deus gerou isso no seu coração, presta atenção. O diabo não gera desejo de fazer família, não. O diabo não gera desejo de se conceber, não. Porque às vezes a pessoa está escutando isso aqui hoje, está lá na casa dela escutando, está passando pela mesma luta. Exatamente. Se o desejo foi gerado, foi Deus que gerou. Amém. Quem gerou o desejo do seu coração de ser médico foi o Senhor. Foi o Senhor, ué. Né? Aí ela pegou e olhou e bateu a porta e saiu. Beleza. Só que o que ela tinha? Nada. Ela não tinha mais em que se apegar, ela já não tinha mais recurso. A medicina, aí, o que ela fez? Pra medicina, desamparado ela já, né? acabou. Então, se ela fosse um outro médico, o cara ia falar assim, vai para o banco de sêmen, vai para adoção. Exatamente. Né? Aí eu peguei e falei, olha, você tem condição de conceber porque Deus gerou isso no seu coração. E aí ela foi embora e ela se apegou em quê? Na minha palavra, que é a palavra de Deus, que Deus me usou para poder lançar uma palavra de vida que mexeu com o coração dela. Como médico, o senhor deu o diagnóstico da medicina, mas deu para ela também uma tábua de salvação em Cristo. E eu falei para ela assim, olha, começa a mentalizar um menino correndo lá na sua casa, mentaliza o sexo, mentaliza você brincando com ele lá na sua casa, porque Deus gerou isso no seu coração. Eu não vim procurar pastor, eu vim aqui... Né? Tudo bem, só que ela se apegou naquilo. Quando passou 12 semanas, essa mulher voltou lá no consultório mais o marido. E eu já não lembrava dela, porque ela só foi uma vez, né? E essa história que eu tô contando pra vocês foi ela que me contou, que eu falei pra ela, mas eu nem lembrava mais. Naturalmente, né? Flui da nossa vida com vida, da nossa boca com eu nem tava lembrando. Aí ela pega e chega lá no consultório, né? O senhor lembra de mim? Eu falei, eu lembro do seu rosto, mas não lembro o que foi. Aí eu abri a ficha do marido e falei, o seu marido, vocês estão tentando engravidar, né? Aí ela olhou, o senhor lembra que eu vim aqui, o senhor falou isso? Falei, olha, eu falo isso pra muita gente, eu não lembro. Eu não lembro. Detalhe, não. Ela falou, pois é, quando o senhor falou isso, eu saí daqui, bati, eu lembrei. Bati a porta, fiquei brava com o senhor aqui. Pois é. Eu cheguei em casa, eu me reconciliei com Deus. Não é nem reconciliar com a igreja, não. Eu reconciliei com Deus. Ela fez uma oração. Eu fui lá entregou. E falei, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Eu quero ser mãe. O Senhor gerou isso no meu coração. Meu Deus, que história. Me dá esse presente.
Aí ela chegou lá com ultrassom, mais uns 40 ultrassons. Se o ultrassom fizesse mal, o menino dela ia nascer defeituoso. Aí ela estava grávida de 8 semanas, né? 4 semanas depois que ela saiu lá do consultório, ela engravidou. Né? A menina chama Clarice, se ela estiver ouvindo, ela sabe quem é. A menina chama Clarice e ela engravidou por conta disso. Né? E ela levou um presente pro senhor também. Levou um presente, levou um vinzão top, que eu gosto. Eu lembro dessa história. Né? E aí, eles riam de orelha a orelha. Mas por quê? A minha função lá era gerar fé no coração dela. Né? Eu tava ali, pela medicina, o que eu podia fazer? Nada. Mas eu posso liberar fé no coração dela. Amém. E assim, é o que a gente pode fazer. Esse programa seu aqui, as pessoas elas estão escutando em casa, elas estão gerando fé. Amém. Porque a pessoa tá gerando fé no nosso coração aqui. Eu não tenho pra onde ir, peraí. A Bíblia não diz assim, ó, entrega o seu coração ao Senhor e o mais ele fará. Então, primeira coisa, você vai lá, entrega sua vida e fala, Senhor, ó, minha vida pertence ao Senhor. Se eu tô sem rumo, me coloca no prumo, me coloca um rumo aqui, deixa eu enxergar, me dá uma estratégia. Não é assim que a gente faz? Né? E aí, Deus vai abrindo os nossos olhos. E pra mim foi desse jeito. E hoje, eu tenho um consultório, mas eu mudo vida de pessoas todo dia. Amém. Todo santo dia eu tô ali pra mudar vidas. Né? Eu já entendi isso há muitos anos atrás. Então, eu mudo histórias, eu mudo casamentos. Eu mudo, Hélio? Não, eu mudo porque o Senhor me dá uma palavra de conhecimento, porque o Senhor faz tudo. Amém. Eu tô ali, a única coisa que eu fiz, eu estou disponível para ser usado. E assim como o médico que pega um bisturi na mão, que é um instrumento para fazer uma cirurgia, assim você tem sido usado nas mãos do Senhor como um instrumento para fazer cirurgias espirituais na vida das pessoas. E a gente muda a história. Quando você conta isso pra médico, às vezes o cara não entende. Mas um dia um cara chegou lá essa é uma outra história. O cara veio de Palmas. Esse cara veio de Palmas. E ele veio aqui em Goiânia, foi no hospital aqui, o cara olhou e falou, essa cirurgia, você tem que arrancar seu rim, que seu rim tá perdido, e essa cirurgia não dá certo, a cirurgia é muito complicada. E ele foi lá e me mostrou os exames. E eu falei, pai, esse aqui sim, seu salva. Ah, mas o doutor fulano, que é famoso aqui, falou que não salva. Eu falei, sim, seu salva. Eu olhei, né? Só que eu nem sabia como eu ia fazer, mas eu sabia que salvava. Porque tinha uma parte dele que era boa. E aí eu fui pra casa e aí ele falou, então vamos marcar essa cirurgia. O senhor acha que salva? E aí, cara, foi tão engraçado que aí eu marquei a cirurgia dele pra sexta-feira. E na véspera da cirurgia eu tava tomando banho, eu me lembro lá em casa, tomando banho e orando. Falei, Deus, como é que eu vou fazer esse negócio? Eu falei pra ele, salva, e agora, hein? Tem que salvar. O senhor falou pra mim que ia salvar, eu vou ter que salvar. Eu vou aí orando, né? E eu tive a visão, cara, de como que eu ia fazer a cirurgia. Meu Deus. E foi dito e feito. Eu cheguei lá na hora, eu falei, nós vamos fazer, Joyce, posiciona assim, nós vamos fazer isso. E salvou. Aleluia. Não tinha mais pertuito. Quem entende de urologia, não tinha o canal de baixo, não achava. Ele tava no meio, a bexiga dele, ela ficou cheia de divertículos, você não achava. E aí nós conseguimos um lugarzinho e eu fui cortando com laser até achar o trajeto. E recuperamos o rim dele, ele ficou com o catéter um tempo, depois tiramos o catéter, ele fechou um pouquinho, depois eu abri de novo. Nunca mais, o cara tá vivendo normal. Uma cirurgia que eu gastei 5 minutos. Que bem. Glória a Deus. É por isso que a gente gasta. Eu falo pra gente, a gente tem que gastar tempo com o Senhor. É verdade. Quando você gasta tempo com o Senhor, você gasta pouco tempo fazendo esforço físico. É verdade. Não é? É verdade. Os negros não querem afiar o machado, aí fica lá batendo o machado sem corte. Então, se o Senhor, ele te der uma palavra, você reme o seu tempo. Amém. Não é? Amém. A sua história é assim, ué, não é? Se Deus não tivesse te dado uma estratégia, você também não teria. Então, verdade. A mesma coisa que eu vivo hoje. Então, aí Deus vai me prosperando de tal forma que eu consegui ajudar meus irmãos. Meu irmão, hoje a gente tem farmácias aí, eu não ia nem falar, mas a gente tem. Minha esposa é sócia. Seu irmão para abrir farmácia. Como é o nome da farmácia? Fala o nome aí, faz um merchan aí. Chama Drogarão. Drogarão. Olha, quem tá nos ouvindo aí, ó, for comprar algum medicamento, algum remédio, procura Drogarão. Vou profetizar, viu? Vocês estão com quantas unidades? Nós estamos com 3, né? 3. Vai ser 30, viu? Em nome de Jesus, viu? Pode contar conosco para poder uma sociedade, quem sabe abrir loja também. Dani já tá de olho. Tirou, irmão. Tô brincando, mas assim, eu vejo a bênção de Deus na sua vida, doutor Hélio. Amém. Meu irmão na época que nós abrimos, meu irmão, ele tava querendo casar, doidinho pra casar, crente, meu irmão é crente. Aí ele queria muito casar e ele não tinha... A condição era pouca, porque ele trabalhava como farmacêutico e não tinha tempo nem para estudar. Nós abrimos a farmácia... e aí ele conseguiu ter mais tempo para ele estudar. Hoje ele é perito criminal, a esposa é perito criminal e a farmácia era um hobby. Toca a farmácia normal. A farmácia hoje a gente usa ela mais para
É investimento. Investimento. E Deus vai te Que dar. história, hein? Muitas pessoas aqui mandando mensagem, alguns amigos, a minha esposa falou assim, que história maravilhosa de Deus, tá? A Carol também tá aqui deslumbrada com a história de fé do senhor, tá? Doutor Hélio, muito edificado mesmo. Muita gente sendo edificado mesmo. Maravilha. Olha, eu também recebi algumas mensagens porque aqui. as pessoas, elas olham pro médico e acham assim, ele já começou rico. Ele só fez medicina porque verdade. não é. E, assim, tudo é Deus. Nesse intervalo, porque a gente vai abreviando, mas tiveram muitas pessoas que me ajudaram aqui. Né? Deus, ele vai colocando pessoas e fala assim, ó, esse aqui eu vou te ajudar. Teve um doutor chamado Rodrigo Iano. Quando eu cheguei em Goiânia, ele me ajudou demais. Né? Hoje o Rodrigo ele é urologista, ele trabalha ali no Atom ali da Praça da Mané. Uma pessoa que me ajudou muito, urologista, ótima pessoa, super, me ajudou demais. Então eu tenho gratidão por muitas pessoas que me ajudaram, né? Mas eu acredito que Deus vai aproximando as pessoas até para nos abençoar, né? Porque, mano, se eu chegasse aqui sem nada, como é que eu ia fazer? Exatamente. Deus, ele vai aproximando pessoas para poder te abençoar. Quando você começou, o Tim te ajudou, o parente do Paulinho. É isso aí. É isso aí. Doutor Hélio, nós finalizamos o programa. Eu quero que o senhor faça uma oração pro povo, nós vamos só dar os agradecimentos. Eu não vou nem falar as pessoas que me mandaram aqui no WhatsApp, são várias pessoas. O programa de hoje foi espetacular, extraordinário. Sua história de vida é um exemplo, um referencial para muitas pessoas. Foi muito bom mesmo, eu fui tocado muitas vezes, segurei o choro muitas vezes. Né? Josué, os nossos ganhadores. Isso, de forma bem rápida, nós tivemos hoje o sorteio de 2 vouchers de R$200 em compras em qualquer loja Hiperfesta do Brasil. E os ganhadores foi o Miguel Aragão, o final do celular dele é 7239, e a Shirley Ferreira, o final do celular dela é 9208. E eu te vejo no próximo Hipercast, na segunda que vem, às 5 da tarde. É isso aí, obrigado. Doutor Hélio, foi maravilhoso. Nossa, eu já tinha conversado com o senhor várias vezes no consultório e já tinha ouvido algumas partes da história do senhor, mas como foi hoje, foi muito esclarecedor, foi uma bênção ter o senhor aqui. A gente sai realmente com o coração cheio de fé, queimando em fé dessa história maravilhosa que o senhor compartilhou conosco aqui, nossos ouvintes. Amém. Obrigado, doutor Hélio. Foi, como o Paulo falou, fomos muito edificados aqui, muita gente. Eu sei que Deus vai fazer na vida dos nossos ouvintes, amém, né? Uma obra poderosa, né? Amém. Muito obrigado. Amém. Ó, e vou te falar um negócio. Vai pescar na minha canoa, viu? Minha esposa falou assim, não, cola nele. Doutor Hélio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, contar a sua história de vida é um sucesso, é uma história deslumbrante. Deixa uma palavra para os nossos ouvintes e faz uma oração por eles. Amém. Primeiro, assim, para quem está nos ouvindo aqui, se Deus colocou no seu coração, primeira coisa, né? Eu acho que é o básico. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, acho que o começo é aí, né? Uma vez que você entregou a vida para Jesus, você coloca todos os dias e fala, Senhor, se eu tô sem um propósito, começa a falar, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar qual é o plano e qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Porque Deus, ele nos mostra claramente. Se você tiver relação... Eu não acho que a gente não deve nem espiritualizar demais. Você tem que relacionar demais. Exatamente. Quanto mais você relaciona, mais você consegue enxergar. Porque às vezes Deus está te dando, falando, ei, é aqui. Só que você não consegue enxergar porque os seus olhos não são espirituais. Então, o que eu falo pro irmão é assim, comece a relacionar com Deus e tenha intimidade com Ele, porque Ele vai abrir seus olhos para que você faça o melhor negócio, para te colocar na melhor empresa, para te dar a oportunidade que você está precisando para poder prosperar. Assim foi comigo e assim são com grandes homens de Deus. Amém. Eu só estou aqui hoje porque um dia o Senhor abriu os meus olhos e me deu a oportunidade de enxergar. Porque Amém. Se eu não enxergasse, a pessoa pode falar assim, você é o melhor urologista de Goiânia, você acha isso? Eu não acho. Agora, se você me perguntar se você é o mais favorecido, eu tenho certeza. Amém. Amém. Eu tenho certeza, porque o favor do Senhor está sobre a minha vida. Em tudo que eu vou fazer, eu enxergo a mão de Deus me colocando nos melhores lugares. Então, Amém. Eu não me preocupo com nada. Eu simplesmente falo, Senhor, se é da vontade... Até quando acontece algo que não está no plano, eu falo assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso e qual é o proveito que eu vou tirar nisso? Porque o Senhor sempre me surpreende no final. Amém. E para você que está ouvindo, né, eu quero que você entenda. Entregue sua vida, porque o Senhor vai mudar a sua história. Ele vai mudar a sua história, ok? Enche seu coração de fé com esse programa que você está ouvindo aqui hoje, com os que você ouviu aí para trás. Porque esse programa é para edificar a sua fé. Eu creio que esse programa que o Senhor Amém. Deu para os meninos da Hiperfesta é justamente para edificar o seu coração, para encher de fé. Você que está aí querendo montar um negócio, você que está sem rumo, né? Para você entender que Deus, Ele é o Senhor que cria todas as situações. Amém? Amém? Então feche seus olhos aí onde você Amém. está.
Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar aqui. Amém. Falar para você que está nos ouvindo, encher o seu coração de fé. Amém. Eu quero declarar a cada um dos ouvintes que permaneceram até agora, né, que você vai ter os seus olhos abertos, vai ter o seu coração incendiado. Amém. Se você está sem propósito, que o Senhor vai te dar ainda hoje. Amém. Toca, né? Senhor. Vai tocar no seu coração para que você possa abrir os seus olhos. Você que está querendo abrir uma empresa, o Senhor vai falar ao seu coração. Amém. Traz Você que está ainda sem direção, o Senhor vai trazer direção, vai trazer pessoas para poder te abençoar. Ó Deus, eu declaro que cada um dos irmãos que estão hoje, que estão aqui participando, são filhos amados e vão reinar em vida. Porque esse é o plano do Senhor para os filhos. Amém. E você que é filho, tome posse agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, doutor Hélio. Muito obrigado a você que estava nos ouvindo até agora. Semana que vem estaremos aqui às 17 horas, se Deus quiser, com mais um Hipercast. Você ouviu na Vim FM Hipercast 91.9. Você